Eu venho a esta tribuna para dar conhecimento a esta casa, mas para dar conhecimento ao país de um fato extremamente grave que aconteceu no dia de hoje, num depoimento da chamada Operação Lava Jato, sobre a investigação do tal sítio de Atibaia. Compareceu lá como testemunha de um dos proprietários do sítio, um indivíduo que o crime dele é ser irmão do caseiro. E este indivíduo passou a relatar um fato que neste momento já está em toda a grande mídia e que já inclusive uma manifestação do Dr. Sérgio Moro determinando uma investigação acerca deste fato. Pois este cidadão relata que num determinado dia, por volta das 5 horas da manhã, 5 e pouco da manhã, ele se encontrava na sua residência quando viu um barulho e abriu a porta. E ali estavam vários agentes da Polícia Federal e procuradores federais da Lava Jato, entre eles o doutor Paludo. Pediram que ele se identificasse e pediram os documentos de uma pessoa chamada Helena. Ele disse que não morava nenhuma Helena ali, as pessoas foram embora e em 5 minutos retornaram. Pediram novamente os documentos, perguntaram o nome da esposa dele, que era Roselaine, e perguntaram o apelido dela. E quando disse que era Lena, eles pediram para falar com ela, era 6 horas da manhã e ela estava dormindo. Eles exigiram que ela fosse imediatamente falar com eles na porta da casa, e ela foi de pijama, às 6 horas da manhã. Pegaram os documentos e foram embora. Ele foi trabalhar e por volta das 8 horas da manhã recebeu uma ligação da esposa, relatando que tinha sido levado da casa dela num carro da Polícia Federal com os procuradores e, pasmem os senhores e as senhoras, junto com uma criança de 8 anos, que foi tirada da cama e levada para o sítio de Atibaia. Porque esta senhora teria trabalhado em alguns dias como diarista, fazendo a limpeza do sítio. Submeteram esta senhora ao interrogatório, sem a presença de advogados. Ela não foi levada para uma delegacia de polícia. Ela não foi levada para uma repartição do Ministério Público Federal. Ela foi levada de casa por um grupo de procuradores e policiais federais e sozinha no sítio, junto com uma criança de 8 anos, foi submetida a um interrogatório ilegal e criminoso. Nesse interrogatório foram feitas perguntas de toda a ordem, sobre a dona Marisa, sobre o presidente Lula, sobre seus filhos. Segundo o relato, a criança chorava abraçado na mãe, com 8 anos de idade, enquanto policiais armados e procuradores, entre eles o doutor Paludo, submetiam ela ao constrangimento psicológico. Continua no seu relato, pai, de que a criança, a partir desse dia, nunca mais foi a mesma. Nunca mais teve coragem de dormir sozinho. Passou a ser submetido ao tratamento psicológico. Passou a ter um conjunto de dificuldades na escola. E o doutor Sérgio Moro, a primeira pergunta que fez para os pais foi: por que vocês vieram denunciar só agora? Qual foi o interesse de vocês de esconder isso por tanto tempo?
Por que não foram na polícia, na época, denunciar? Isso é sequestro, é coação de testemunha. Isto, senhoras e senhores, é o que nós temos denunciado nesta casa, que acontece diariamente nesta República de Curitiba, por esses juízes e procuradores que rasgaram a Constituição e perderam o limite, perderam qualquer escrúpulo diante da sua sanha criminosa de perseguir a tudo e a todos em busca dos seus objetivos, sabe-se lá quais são. Senhoras e senhores, para o juiz Sérgio Moro suspender o depoimento e determinar que se abra uma investigação sobre abuso de autoridade dos procuradores e juízes envolvidos neste fato, imaginem os senhores e as senhoras o que deve ter sido isso. Uma criança de 8 anos, levada com a mãe para o sítio e submetida a um interrogatório, senhores, sem presença de advogado, sem presença de um defensor, intimidando uma senhora humilde, simples, na presença de vários policiais federais fardados e armados e de vários procuradores federais. Me digam, senhoras e senhores, como que vocês querem que nós possamos classificar esta atitude? Como que os senhores e as senhoras querem nos explicar, dentro do Estado Democrático de Direito, que tamanha arbitrariedade seja repetida tantas vezes contra pessoas adultas e agora também contra as crianças, sem que nenhuma providência seja tomada? Eu fico espantado com a passividade de alguns tão corajosos para falar sobre determinadas coisas e tão covardes diante das arbitrariedades criminosas, não do Poder Judiciário, não do Ministério Público, mas infelizmente de um grupo de procuradores e juízes que se colocam acima da lei e que fazem da sua atividade profissional um ato permanente de disputa política de um projeto de nação, que tem como objetivo principal destruir a vida e a reputação do maior líder popular da história desse país. A dona Marisa morreu pouco tempo depois desse episódio. A dona Marisa foi vítima, assim como foi vítima o reitor Canceler e aqueles que bradam contra uma lei de abuso de autoridade deveriam colocar a mão nas suas consciências e ter a coragem de enfrentar isto, porque senão serão cúmplices na história das mortes, das perseguições, das reputações destruídas, como este relato dado hoje de maneira dramática neste depoimento da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. Até quando, senhores, permanecerão calados, acovardados, com medo do quê? Nós precisamos levantar uma voz e este parlamento tem um dever imperioso de dizer que basta, em defesa da democracia, em defesa do Estado Democrático de Direito, basta dos desmandos da Lava Jato. A lista de presentes, juiz